Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente tá aqui pra falar um pouco sobre a maior injustiça do livro O Estrangeiro de Albert Camus, né? A injustiça desse livro aqui. A gente tá aqui pra comentar um pouquinho. Bom, eu fiz uma review pra quem caiu de paraquedas nesse canal, que vem crescendo muito. Novamente, muito obrigado pelos 100 inscritos. Saiu 2 vídeos especiais nesse canal aqui pra vocês, né? Uma aula de comunicação recheada e também teve um vídeo mais pessoal pra vocês me conhecerem como pessoa. Estão aqui já no canal, tá? E esse canal aqui é focado em filosofia, é focado em economia, é focado em geopolítica, é focado em tudo que eu conheço, que tenho conhecimento, pra passar pra vocês o que eu sei, tá? E eu fiz uma review, uma análise desse conteúdo aqui, ó, desse livro aqui, ó, O Estrangeiro, de Albert Camus, filósofo, criador da teoria do absurdismo, né? E eu tô aqui pra comentar de novo sobre o livro, mas pra fazer uma observação mais pro final dele, né? Mais ali para o capítulo 5, certo? Pro capítulo 4, mais ou menos ali, tá? Então, assim, já vou avisando que tem spoiler, tá? Porque eu vou comentar sobre o livro, vou usar fatos sobre o livro. Então, assim, tem spoiler. Se você chegou aqui achando que não tem spoiler, tem spoiler. Mas vamos pro vídeo, né? Hoje a gente vai comentar sobre a injustiça no livro O Estrangeiro, de Albert Camus. Bom, vamos lá. Esse livro aqui, ele vem com uma tese, né, bem diferente. É um livro que, cara, se você acredita que a sua vida tem sentido, esse livro vai te confrontar de uma forma muito dura. Ele vai te colocar contra a parede. É um conteúdo muito bom, se você gosta e você analisa a filosofia de um lado de fora. Se você traz suas ideologias e seus conhecimentos para ler junto, eu digo para você que você vai se frustrar bastante, tá? Mas vamos falar aqui do início do livro. O início do livro vai retratar com o nosso protagonista lidando com a morte da mãe dele, tá? Pra quem não sabe, a mãe dele, desse livro aqui, a mãe do protagonista, né? Ela morre no asilo, tá? Ela falece no asilo. E o protagonista, ele não sabe dizer quantos anos a mãe dele tem, como a mãe dele morreu no asilo, e nem sabe o dia exato que a mãe dele morreu. Então, porque ele é absurdista. E falando em a grosso modo, absurdismo seria não achar que a sua vida tem algum sentido. Tá? Eu posso trazer um vídeo falando sobre o que eu acho do absurdismo pra vocês, mas enfim, é isso. E assim, logo depois, uma semaninha depois, o nosso protagonista, né, ele vai sair com a namorada dele. Acho que uma semaninha depois ele sai com a namorada dele, né, o livro não especifica quanto tempo que ele sai, mas nesse curto período de tempo, ele sai com a namorada dele. E aí ele vai no cinema, ele passa numa piscina, né, logo depois da mãe dele ter falecido, né, ele passa na piscina, vai no cinema com a mulher dele, etc, etc, etc. Tá, mas o que tem a ver, né? Bom, mais pra frente, o nosso protagonista, ele vai se envolver numa confusão contra um árabe, tá? Então, assim, calma, vamos contextualizar. A gente tem esse início que eu já expliquei pra vocês, a gente tem a questão dele sair com a namorada dele, e aí depois disso, a vida dele é um completo nada, né? Ele sai, trabalha, de vez em quando vê a mulher dele, que é a Marie, o nome dela, né? Marie, se eu não me engano. Vai falar com os amigos deles também, com o amigo dele ali da vizinhança e tal, mas nada tão assim absurdo. Não vai acontecer algo tão brilhante ou algo assim. Ele segue a sua vida dele normal, é igual a minha e a sua vida, que acontece todo santo dia e dificilmente alguma coisa muda, né? E ele vai seguir a vida dele normalmente. Só que vai ter uma parte onde ele vai sair, né? Ele com um amigo dele, mais a namorada dele, a Marie, né? E ele vai se meter numa confusão. Só para você ler, para você conseguir compreender de uma forma mais profunda, tá? Mas ele vai se meter numa confusão. Nessa confusão, essa confusão de início nem é dele. A confusão é do amigo dele com o árabe, tá? Mas ele vai se meter na confusão e ele vai matar o árabe. Por quê? Né? Você pergunta, por quê? Cara, é o ridículo do ridículo. Porque ele mata o árabe porque a luz, né, reflete no rosto dele, do nosso protagonista. Quando a luz reflete no rosto do nosso protagonista, ele se sente incomodado, né? Ele vai se sentir muito incomodado. E aí ele vai descarregar um pente em todo da arma nele. E aí a gente vai ter o falecimento, né, do árabe aqui no livro. E aí logo depois a gente vê o julgamento dele, né? A questão do julgamento, ele é julgado, ele fica preso e etc, 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 né? Tem algo muito interessante aí, cara, muito interessante. Por quê? Nessa obra aqui, né, ela, como eu já falei antes, é uma teoria que o protagonista é inteiramente absurdista, né, inteiramente. Que é você acreditar que a sua vida não tem um sentido lógico, né, não há sentido único, assim como existe no existencialismo, assim como talvez mescla com o niilismo, vamos dizer assim. É uma filosofia muito mais robusta, é como se nada fosse te salvar. Não há religião, não há nada que vá te salvar. Por isso que explica o protagonista agir dessa forma tão vaga, tão fraca, tão sem profundidade, compreende?
Mas ele é feito para ser assim, né? O Camus que escreveu o livro, né? O Albert Camus, Camus ou Camus, né? Não importa o jeito que tu se pronuncia, né? Camus na língua nativa dele, Camus no nosso português brasileiro. Mas enfim, vai escrever o livro justamente nesta tese, né? Dele não tem tanta profundidade assim. Mas voltando pro tema, né, cara, dessa injustiça, a gente pode ver o seguinte: no julgamento dele, a gente tem o seguinte: ele e mais o advogado dele é julgado, né? Ali ele é julgado, o advogado dele defende ele. E, bom, ele é inicialmente julgado porque ele matou um árabe, certo? Mas logo vai avançando na história, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter uma reviravolta, né? Do juiz investigar ele e ver que a mãe dele faleceu. Tá, ok. Depois que a gente vê que a mãe dele faleceu, o juiz ele fica batendo na tecla. Por que ele não se chorou? Por que ele não ficou emotivo? Por que ele ofereceu um cigarro pro porteiro? Tem essa também, ele ter oferecido um cigarro pro porteiro enquanto a mãe dele tava morta. Então, assim, é complicado, entendeu? Essa questão. Mas a gente vai ter o juiz, né, batendo muito nessa questão dele não ter chorado, dele não ter se sentido triste, dele uma semana depois ter saído com a namorada dele, rindo normalmente. E isso, pra mim, é uma representatividade da massa. O juiz é como se fosse a massa. Geralmente, a massa, ela age de uma forma triste, ela age de uma forma fraca, muito sentimental. Não tô falando que o juiz estava errado, tá? Veja bem, é uma representatividade. É onde eu peguei o juiz com uma ideia para ser a massa. Tá? Foi algo que eu pensei a muito além, né? Muito além do que o livro retrata. Mas o livro vai retratar dessa seguinte forma: do juiz. E eu encaro o juiz, né, nessas horas, como uma massa. Alguém que vai te questionar por não fazer porque eles fazem, né? E o nosso protagonista, ele vai simplesmente responder do jeito dele. Qual o jeito dele? Responder que ele fez isso mesmo, que ele ofereceu um cigarro pro porteiro mesmo, de ficar desconfortável e etc. Ele vai responder tudo do jeito dele. E logo depois a gente vai ter o defensor do nosso protagonista, né, que é o juiz. O juiz não, o advogado, perdão. O advogado ele vai falar várias vezes, né, vocês estão julgando este homem, no caso o protagonista, porque ele matou um árabe ou porque ele não chorou e não ficou emotivo quando a mãe dele faleceu. Eu acho que isso é uma boa representatividade do que a massa acha, entendeu? Meio que se você não seguir a massa, você vai ficar de lado, você vai ficar fraco, né? Isso me lembra até uma lei do poder de Robert Greene, que é o quê? Pense o que quiser, mas haja como eles, né? Mais ou menos essa lei do poder. Vai falar pra gente, né? Pensar o que a gente bem quiser, o que a gente bem entender. Mas se a gente quiser se infiltrar mesmo dentro da sociedade, de um grupo de pessoas, a gente tem que agir como eles agem. Pra parecer ser do bando deles, mas pensando que o que eu gosto de pensar, o que eu gosto de fazer, ou etc. Então, assim, cara, fica aqui pra vocês esse questionamento. E logo depois, né, ele é muito ali destruído pelo juiz, pela massa, por todo mundo ali que representa o que eu falei antes do juiz. Todo mundo ali que vai representar essa questão, que na minha opinião é um pouco forte. E ó, volto a falar, essa obra aqui é maravilhosa, uma das melhores obras de filosofia que eu li até o momento. Muito boa. Se tu tá interessado em ler, eu recomendo que compre, é um bom livro, tá? Esse aqui eu peguei na biblioteca da escola pública, né? Peguei emprestado, mas é um ótimo livro, eu tô lendo pela segunda vez, recomendo a leitura muito, tá? Se tu quer saber o que é que se passa no livro, na minha opinião, mais assim, por dentro do conteúdo, tem uma análise aqui, eu só pesquisar também análise O Estrangeiro, Gustavo Intelectual, que você vai achar, pode pesquisar na barrinha de pesquisa também, tá? Volto a repetir aqui, muito obrigado pelos 100 inscritos no canal, vamos pra cima, vamos continuar com os conteúdos lendários, e é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, a maior injustiça no livro O Estrangeiro, de Albert Camus. É isso, valeu, tamo junto, fiquem bem, bebam bastante café, valeu e fui.